Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos ao resumo da aulinha de hoje. Algumas crianças não puderam participar, algumas até entraram, mas a internet não colaborou muito, então vou gravar o videozinho para poder explicar como foi a nossa tarefinha de hoje, ok? Iniciamos fazendo a data, ok? Fizemos a data de hoje. Tia Tereza, cada dia está escolhendo um amiguinho para poder auxiliar a fazer a data, como se a gente estivesse na sala com o ajudante, só que é o ajudante online, né? E aí nós fizemos a data de hoje, dia 6 de abril, que é o mês 4, janeiro, fevereiro, março, abril. Saímos do mês 3, né? O mês de março acabou e entramos no mês de abril. Fizemos a data, ok? Com o auxílio das crianças, dia 6 de abril, que é o mês 4 do ano de 2021. E passou domingo, passou segunda, hoje é terça-feira. Então, o dia da semana hoje é terça-feira. E aí, fizemos o tempo. As crianças falaram que hoje o tempo está nublado. Nublado. Fizemos hoje junto com as crianças. 6 de abril de 2021, terça-feira, o tempo hoje está nublado. Muito bem. E aí hoje a tia Tereza contou a parte da história da Ruth Rocha. A história Palavras, Muitas Palavras, da Ruth Rocha, eu contei. Estou pulando, não estou indo na sequência da história, porque a história dela é na sequência da ordem alfabética. Só que como a gente está trabalhando as vogais, nós trabalhamos já a letra A do livro, trabalhamos a letra E, e agora, hoje, nós trabalhamos a parte do livro, a letra I, ok? E na letra I, tem aqui um inseto girando aqui na letra I. E esse inseto da história, como que é? Um inseto impertinente, incomoda toda a gente. Um inseto muito irritante, atrevido e insinuante. Um inseto inconveniente, que inseto mais insistente. Então, a parte da letra I da Ruth Rocha, da história da Ruth Rocha, ela fala desse inseto. As crianças falaram, é a mosca, é um mosquito que entra no ouvido da gente, fica fazendo barulho na hora de dormir, morde a gente, fica coçando. Eles foram falando várias características. E aí na parte da história eu mostrei, ó, um inseto impertinente, incomoda toda a gente. Um inseto muito irritante, atrevido e insinuante. Um inseto inconveniente, que inseto mais insistente. Então, nós falamos que o inseto, ele é impertinente, irritante, insinuante, inconveniente e insistente, ok? E a tarefinha de casa deles hoje é a seguinte: eles vão desenhar o inseto da história no caderno e vão escrever as 5 características que apareceram na história. A Teresa postou a foto no grupo e eles vão escrever no caderno as 5 características, né? Ou seja, como o inseto é, como a história conta que o inseto é, além das outras coisas que eles falaram. Mas no caderno eles vão escrever as características que começam com a letra I. E aí, partindo da letra I do inseto da história, nós trabalhamos com o jogo das vogais, com as figuras que começam com a letra I. E aí nós separamos, eu pedi para que as crianças deixassem um saquinho separado, podia ser um saquinho de tecido ou um saquinho plástico, porque geralmente eu sorteio aqui em casa para eles. Aí eu queria que eles participassem dessa vez, então eu pedi para que eles separassem em qualquer saquinho, ok?
E a gente foi separando do jogo das vogais as figuras que começam com a letra I e fomos colocando no saquinho. E aí cada criança falou uma figura que começa com a letra I pra gente colocar no saquinho, tá bom? Aí eles falaram iglu, que eles têm esse joguinho em casa, tá? Ioiô, e a gente foi colocando tudo dentro do saquinho. E eu aqui e eles na casa deles. Isqueiro, iguana, ilha, índio, imã e iogurte. Deixa eu ver se faltou algum. Acho que não. Acho que não faltou nenhum, não. Ah, igreja. E aí eles colocaram dentro do saquinho lá na casa deles, eu coloquei aqui na minha. E aí, qual foi a brincadeira? Partindo já em contextualização da história. Na história a gente trabalhou a letra I e aqui nós separamos figuras com a letra I, ok? E como na história a gente estava falando das características do inseto, que ele é insistente, impertinente, né? Falamos várias características dele com a letra I e as crianças falaram outras. A brincadeira a gente ia aprender a perguntar as características, perguntar como é, e as crianças dariam dicas. Como que funcionou isso? Cada criança tirou uma figura de dentro do saquinho, um de cada vez, tá? Não podia mostrar para os amigos e não podia falar o nome. Poderiam falar características, dar pistas de como o objeto é, para que os outros colegas identificassem que figura que estava escondida ali. Com essa atividade, as crianças aprendem a questão de características, de como as coisas são e, posteriormente, facilita a questão dos adjetivos, ok? No primeiro ano, a gente não entra com a palavra adjetivos, mas a gente entra com a questão de como é, e características. Então, eu vou falar rápido, sim, algumas características que eles falaram. Para isso que está na minha mão, algumas crianças falaram assim, isso aqui gruda nas coisas, nos parafusos, aproxima os parafusos. É o imã. Aí outra criança, né? Nós vamos nesse lugar para rezar. É a igreja. E nesse meio tempo, quando eles falavam alguma figura e as outras crianças não sabiam, ao invés de ficar chutando o nome das figuras, eu estimulei as crianças a fazerem perguntas. Vamos perguntar, crianças, é de comer? A gente come? É uma pessoa? É um animal? É um brinquedo? Então, ao mesmo tempo que o amigo que sorteava dava pistas, falando características, as crianças que queriam saber do objeto faziam perguntas, ok? E aí, é de comer. Algumas crianças falaram cor também. Elas usaram muito, elas são presas ainda bastante essa questão das cores. Mas falaram, é de comer. É a cor rosa, o iogurte. É uma pessoa e alguns usam um cocar feito de penas, o índio. E aí, algumas crianças falaram em relação a esse objeto que está na minha mão. É um objeto que pega fogo, que põe fogo, o isqueiro, ok? É um brinquedo, é verde e amarelo, viu? Usaram características de cor, usaram características de para que serve, né? É um animal, parece com um camaleão, iguana. Nessa daqui teve algumas crianças que falam assim, é verde, marrom e azul. E algumas crianças falaram assim,
tem areia, tem coqueiro, tem água, a ilha. E nesse daqui fala assim, é feita de gelo, parece uma toca. Achei maneiro isso. Então, o desafio dessa aula foi justamente as crianças olharem para a figura, pensarem, não falarem o nome da figura e pensar que pistas, que características elas poderiam estar falando para poder dar a dica para os colegas de descobrirem. Ao mesmo tempo que os colegas também precisavam elaborar perguntas para poder saber mais pistas sobre o objeto. Quando a gente... aí, ao mesmo tempo que as crianças foram falando, quando elas acertavam, todas nós escrevemos os nomes dos objetos, ok? Eu vou escrever rapidinho, vou dar um pause, escrever rapidinho, tá? E aí, na hora que eu fizer a leitura, eu mostro as dicas que eu apontei para as crianças em relação a essa escrita, que foi feita junto com eles, tá? Vou dar um pause rapidinho. Então, vamos lá. Então, ficou, ó. Índio. Índio. Índio com acento agudo no I, ok? E na leitura, viu? Índio. A segunda, ioiô, ioiô. A gente fala rápido, né? Iô, iô. E o segundo O com acento circunflexo. Acento circunflexo para fazer O. Aqui, no terceiro, na terceira palavra. Glu. O G, ó, G. O L intrometido, fazendo o som do glu, glu. Ó a língua, ó, glu. E o U. Na quarta palavra, ilha. O H sozinho não tem som, mas quando ele tá junto com o L, ele faz o som do lha, lha, lha. Ó, a gente consegue ver a língua assim, ó, se a gente falar em frente ao espelho. Lha. Se eu não coloco o H, fica ilá, ok? Gre. Ó, a gente consegue sentir o som do G e do R, ó. Gre. G. Gre. G. Gre. Tremendo a língua. Igreja. Aqui. Gu. É porque a gente fala rápido, né? Iguan. Iguan. Iguana. Aí eu conversei com as crianças o seguinte, que quando a gente fala rápido, a gente não consegue perceber os sonzinhos, mas se a gente falar a palavrinha um pouquinho mais devagar, a gente consegue começar a perceber, ok? Gur, ó, gur, iogurte. Que. O que junto com o U. A gente nunca usa o que sozinho, sempre junto com o U. Isque, aí entra o E. O U aqui não tem som, tá? Mas ele tá sempre junto do que. Isqueiro. Isqueiro. E a última palavra, com acento agudo, ima, com o tio, ok? E aí eu fiz essas escritas junto com as crianças e apontando essas diferenças na escrita, para poder já ir despertando neles essa consciência desses sons de sílabas complexas, tá bom? É isso, pessoal. Um beijão. Fiquem com Deus.